O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem, será dado ainda mais e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirado até o que tem, o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam, nem compreendem. Desse modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados, queridos irmãos, e como de costume, as nossas queridas crianças venham aqui na frente. E você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha do seu santuário doméstico, abra a sua vida também, como todos aqui, o seu coração e a sua vida, a sua história, para que possamos ser, de fato, terra boa. Para quando vier a semente, for plantada a semente, possamos dar muitos e muitos frutos. E queridas crianças, nesse domingo, onde também com toda a igreja, nós celebramos
Nossa Senhora do Carmo. Pedimos então a intercessão da Virgem Maria sobre cada um de nós, para que possamos ser verdadeiros vasos de terra boa. Quando a flor for plantada, ela possa ser viçosa, bonita e exalar um perfume maravilhoso. E é assim que deve ser também o nosso coração sempre. Sabemos que muitas vezes, queridos irmãos e irmãs, queridas crianças, temos a dificuldade de manter nosso coração, a nossa vida, a nossa história, a nossa casa, como um bom terreno. Porque muitas vezes nos deixamos ser conduzidos pela ação não do Espírito, mas pela ação da carne, das minhas vontades, do que eu quero, impondo condições, e é assim que vai se transformando o meu coração, não numa terra boa, mas pode ser uma terra dura, que a semente não consegue penetrar, e ali germinar, virar uma flor bonita, um pé de alface, não é? Bonito, viçoso, repolho, tudo depende de como a gente recebe. A dinâmica da liturgia deste domingo vem propor para cada um de nós a estarmos de fato com os nossos ouvidos abertos. Imaginem quando a gente coloca lá um tampão, principalmente quando nós estamos com um fone de ouvido no ouvido, não é? A mãe chama lá da cozinha, vem almoçar, e você está lá com o fone de ouvido enfiado no ouvido, não escuta nada. E a mãe fica gritando, feito uma doida lá na cozinha, vem almoçar, e você nada. É assim muitas vezes que estamos, as pessoas nos chamam, o Senhor nos chama, o Senhor nos convida, o Senhor nos convoca, e estamos com os nossos ouvidos com o fone de ouvido. A gente não escuta nada, só aquilo que está saindo dali, é o que me interessa. E quando isso vai tomando força na minha vida, eu vou me distanciando do Senhor. Não vou ouvindo mais a palavra, aquilo que a gente escuta todo domingo pela manhã, durante a semana. E o Senhor vem falar conosco por meio da sua palavra, e muitas vezes assim estou com o meu coração fechado, os meus ouvidos fechados, sem poder entender o que está sendo falado. Vocês já ouviram um radinho de pilha quando está acabando a pilha, não? Os mais novos aqui, né? Devem lembrar ou devem ter em casa. Quando a pilha está acabando, a voz vai sumindo, né? Aí você já não começa a ouvir mais nada. Tem que trocar a pilha. E é assim que nós devemos estar, muitas vezes, com a nossa pilha. Quando está finalizando, eu vou lá e coloco pilha nova, para ficar com a voz bem forte, falando alto, para que as pessoas que ainda estiverem com o ouvido fechado possam escutar a palavra. E a dinâmica então da liturgia desse domingo chamam a cada um de nós a essa reflexão. Por isso, queridas crianças, como é que está o seu coraçãozinho hoje? Você falou bom dia para a mãe, para o pai, para o irmão, para a irmã, para o tio, para a tia, para a avó, para o vô? Ou simplesmente levantou e falou, cadê meu TT, não é? Primeiro o TT, depois eu falo bom dia. Como é que está o coração seu hoje, meu irmão, minha irmã? Como é que você chegou nesta celebração hoje pela manhã? Podemos ter chegado com o nosso coração dilacerado. Podemos ter chegado com o nosso coração simplesmente fechado. Porque muitas vezes nós estamos assim. Não como a inocência das crianças, mas alicerçados não pela ação do Espírito. Por isso que cantamos no início da nossa celebração. E como vivenciamos no domingo passado, se nós vivermos pela carne, agiremos pela carne, segundo as minhas vontades, as minhas condições. Eu vou amar você, eu vou amar as crianças, mas o mas sempre vai aparecer depois, porque eu vou colocar as minhas condições.
Vou brincar com meu irmãozinho, ó, a mãe chega assim e fala assim para você: olha, cuida lá do seu irmão, que eu estou fazendo o almoço, eu estou fazendo limpeza em casa. Aí, o que você vai falar para a mãe quando você está com o coração peludo, cabeça vazia? Eu tomo conta dele, mas dá para liberar aquele pacotinho de bolacha, não? Aquele pirulito? Aquele saco de bala? É assim que a gente vai viver? Colocando as condições? Não. Você vai lá ajudar a sua mãe, porque você ama seu irmão e principalmente também sua mãe. Você quer compartilhar a sua atenção. E quando nós temos esse coração, que é uma terra boa, é assim que eu vou agir. Não pelas condições do que eu quero. Eu vou, mas não é assim. Quem ama não coloca condições. Aceita o outro como ele é, com as suas dificuldades, com as suas limitações, com as suas fragilidades, porque você também está se enxergando assim, com as mesmas limitações e muitas vezes os mesmos desafios. Queridas crianças, queridos irmãos e irmãs, temos que procurar constantemente sermos essa terra boa, ouvir a palavra, porque esta é a dinâmica de abrir meus ouvidos e compreender o que para mim está sendo falado. Quando a mãe der, fazer um pedido que eu possa fazer, que eu possa executar. Está vendo a tua roupa lá jogada no chão? Põe no cesto. Eu vou, faço. Ah, mãe, eu ponho, mas dá para me levar no shopping? Não é assim, querido irmão, querida criança, que nós devemos agir, mas como segundo o Espírito. Assim dizia também a liturgia da semana passada. Perceberam que é um complemento? Cada domingo está ligado ao outro domingo. Falamos da ação do Espírito. Se vocês vão agir segundo a sua vontade, vão se perdendo pelo caminho e se distanciando do Senhor. Quando eu estou agindo pela ação do Espírito, assim eu sou conduzido pelo Espírito e vou agir segundo o Espírito. Vou amar o outro. Vou estar atento ao outro, às necessidades do outro. E assim, com certeza, meu coração não será um terreno cheio de pedra, cheio de espinho, uma terra dura, mas será uma terra fofa. Por isso, queridos irmãos e irmãs, temos esse desafio, para que nesse domingo possamos ser então abertos pela ação do Espírito. E assim, nós iniciamos nossa celebração cantando, pedindo a ação do Espírito sobre nossa vida, para que possamos abrir então e sermos transbordantes, estarmos transbordantes pela ação do Santo Espírito. Porque se assim o fizermos, teremos cada vez mais um coração de carne. Teremos em nós uma terra boa, para quando ouvirmos a palavra, meditarmos sobre a palavra, agirmos segundo a palavra, assim diz o profeta Isaías na primeira leitura. Aquele que tem a experiência com a palavra, aquele que escuta a palavra, aquele que compreende a palavra, é capaz de viver também segundo a palavra, e não segundo as suas ambições, os seus desejos e o seu coração peludo. Não é? Que possamos então, nesta manhã, sermos cada vez mais alimentados pelo Espírito, conduzidos a sermos verdadeiros discípulos, missionários, estarmos aí com a nossa taça transbordante, o nosso coração transbordante da ação renovadora, transformadora do Espírito. E em meio a tantas dificuldades, porque muitas vezes assim, olha, eu vou fazer leitura, eu gosto de participar, gosto de cantar, gosto de assumir várias situações, isso acontece muitas vezes na nossa vida. Venho à igreja, fico motivado, olha, eu vou entrar para a liturgia, eu gostaria de entrar para a acolhida, gostaria de entrar para o canto. Às vezes eu tenho uma voz de taquara rachada, mas quem sabe, né, com apoio, a gente não cante bem.
gostaria de entrar na acolhida, participar, e vou participando porque eu estou alicerçado, mas a minha fé não está sendo alimentada o suficiente. No primeiro problema, no primeiro bom dia que eu não recebo quando eu chego na igreja, pronto, já começa, né, a azedar o pé do frango, não é? Já começo a ficar com o meu coração fechado. Já vou fechando o meu coração e vou me distanciando, não vou compreendendo mais a palavra, vou deixando ser conduzido pela ação humana e não pela ação do Espírito. E aí o que acontece, meu irmão, minha irmã? Não venho mais à igreja. Me deixo ser conduzido por essa ação. Outra situação é o quê? Querida criança, é quando eu estou principalmente participando, vêm os problemas, as dúvidas. Não sou capaz porque minha fé não está fortalecida. Não sou capaz porque a minha fé não estando fortalecida, vou me perdendo pelo caminho. Vou distanciando, não vou mais na igreja não. Nossa, né, o padre fala tanto, né, mas não consegue entender no que ele está falando. É assim muitas vezes que eu estou, com os meus ouvidos fechados. Por isso, queridos irmãos e irmãs, possamos, por meio do Espírito Santo, buscar esta nossa força para o nosso entendimento, para o nosso discernimento. Porque quando vier as tempestades, as dúvidas, os transtornos, as situações que querem tirar a minha paz, eu estando fortalecido possa ser cada vez mais revestidos, como diz Efésios capítulo 6, versículos de 10 seguinte, revesti-vos da armadura do Senhor, para que quando vier o maligno, eu estando protegido, fortalecido, eu assim vou guardar minha fé, também como disse Paulo. Amém? Então, crianças, fiquem em pé. Pela proteção e intercessão da Virgem Maria, possamos ser, olhem lá, força, olhando fixo para o crucifixo do Senhor. Porque quando eu vou levar minha vida, segundo também a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, eu vou conseguir ser cada vez mais fiel. E entender que o Senhor se deixou ser conduzido para a cruz, porque Ele ama cada um de nós sem nenhuma condição. Ele ama-nos do jeito que nós somos, que possamos aprender, a exemplo da Virgem Maria, a amar também, como o outro é, com as suas limitações. Então, crianças, rezemos assim. Querida Virgem Maria, faça o meu coração cada vez mais um solo bom. Quando a semente for plantada, possa dar muitos frutos. Senhor Jesus, que eu possa ser cada vez mais discípulo e discípula vosso. Dai-me forças para ser sempre bom, a ajudar sempre as pessoas e ser cada vez mais uma pessoa melhor. Assim seja. Amém. Voltem lá nos seus lugares. Força, ânimo, coragem. Sejam bons com o papai, com a mãe, com o irmão, com a irmã, e que cada um de nós, meu irmão, minha irmã, possamos fazer o mesmo. Mesmo na simplicidade e na humildade dessas crianças, termos um coração cada vez mais melhorado, para que quando ouvirmos a palavra, fortalecidos por ela e pela ação do Espírito,
ouvir, vivenciar e anunciar. Em pé, com muita fé, com muita confiança, professemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão